Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do programa Batismo com o Espírito Santo. Ano novo, vida nova, como as pessoas dizem. Para nós, a nossa nova vida é a cada manhã. A bênção do Espírito Santo de Deus renova a nossa alegria a cada manhã, renova a nossa experiência. A gente já começa o dia com aquela bênção do Senhor no nosso coração e termina o dia também alegres por aquilo que Deus fez ao longo daquele dia que passamos. Essa é a nossa experiência. E o programa Batismo com o Espírito Santo fala sobre isso, sobre a ação do Espírito Santo na vida do homem. Você acompanhou no ano passado toda uma sequência do batismo com o Espírito Santo no Velho Testamento. E a partir de agora, a gente começa uma nova sequência onde nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo na vida do Senhor Jesus, no ministério do Senhor Jesus. A maneira como o Espírito Santo de Deus agiu, como há evidências claras da ação do Espírito Santo através do Senhor Jesus, na vida do Senhor Jesus. Você vai entender melhor no transcorrer dessa sequência de programas que vamos fazer com esse tema, tá bom? Agora a gente está aqui mostrando para você, aqueles que estamos presentes ao programa de hoje, na gravação de hoje. Começo cumprimentando o pastor Antônio Carlos Peixoto, a paz do Senhor. Amém, pastor Josias, a paz do Senhor, o Wallace, os demais irmãos que estão nos assistindo, a paz do Senhor Jesus a todos. Pastor Wallace Rosete. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor Peixoto, paz do Senhor nossos irmãos que sempre nos acompanham. Que bom estar aqui de novo, mais um ano iniciando, né? E principalmente com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Amém. A gente não pode abrir mão disso. Mas, Wallace, vamos lá. Terminamos o Velho Testamento, estamos entrando agora no Novo Testamento e, obviamente, dentro dos Evangelhos, nós temos ali a pessoa gloriosa do Senhor Jesus em forma de homem e de que maneira o Espírito Santo de Deus agiu. Aí eu peço para você identificar o texto que nós vamos ler, né, para que a gente possa começar a falar sobre esse assunto. Bem, Josias e demais irmãos que nos acompanham, nós vamos ler o texto, o primeiro livro de Mateus, né, primeiro capítulo, no verso 19 em diante, nós vamos ler alguns versos 18 em diante, que fala do nascimento do Senhor Jesus, né? Já mostrando lá desde cara isso aí. Vamos lá, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temos receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Glória a Jesus. E aí, Peixoto? Antes de você falar, deixa eu só tocar num aspecto aqui, porque esse texto que o Wallace leu, ele é extremamente apropriado porque deixa claro, ali tá literal, que era do Espírito Santo. Literal. Mas o que nós vemos é o seguinte: você imagina um casal simples, pelas características apresentadas na palavra, né? Um carpinteiro e a sua noiva, Maria, dentro de uma realidade de simplicidade do dia a dia de um casal que se prepara para constituir família, para um casamento, e de repente tudo muda por uma ação gloriosa de Deus. Porque quando José obtém essa informação, através de um dom espiritual, Maria já sabia. O anjo já tinha aparecido a ela, né? Então, como Deus, pela operação do Espírito Santo, ele alcança qualquer pessoa. Não vamos dizer que qualquer pessoa, no sentido de que Maria e José eram indigentes, não é isso, né? O que eu quero dizer é o seguinte: eram pessoas simples. Simples no seu dia a dia, e a vida deles é mudada, transformada de uma hora para outra por um encontro com o Senhor. Pode falar. Não, realmente, o Josias e demais irmãos, eu fico imaginando a situação, né, a situação social, né? Era uma vila pequena, dizem os historiadores que tinham 200 pessoas no máximo naquela cidade. Todo mundo se conhecia, certamente. Eles não eram da realeza, né? E de repente vem o Senhor para mudar a história da humanidade.
que era um projeto que estava sendo anunciado desde os profetas anteriores. Davi já profetizou. As outras pessoas foram tipo do Senhor Jesus Cristo, né? Então, nessa hora, o Senhor vai colocar em prática um projeto que já estava pronto na eternidade, que era o nascimento. Mas eu fico imaginando a luta que eles passaram, a dificuldade que foi naquela hora estabelecida, a ponto de José falou, eu vou me embora, por quê? Ele era justo e não queria infamar, porque ela poderia ser apedrejada. Se ele fosse embora, ela ia de acordo com a lei, né? O anjo falou, não, peraí, fica tranquilo, está dentro de um projeto. E como nós vamos ver a presença gloriosa do Espírito Santo desde o nascimento, né? A gente vê que o Senhor acompanhou tudo, a gestação e o nascimento, o Espírito Santo presente na vida de Jesus, para mostrar que o Espírito Santo está presente nesse projeto. Agora, a ênfase ia ser o Senhor Jesus Cristo, né? A primeira parte do projeto, a ênfase era o Pai. Agora a ênfase é do Filho. Ele cheio do Espírito Santo e ele, o Pai, eram uma pessoa, ou são uma pessoa, no caso, historicamente, né? Então nós vamos ver agora esse projeto maravilhoso de Deus sendo executado pelo Espírito Santo. E tem um aspecto aí, né? Permite falar, um aspecto profético, né? Porque o Espírito Santo, quando ele é gerado na vida do homem, muda o curso da vida dele. Muda o né? curso da vida. Completamente. Completamente, né? Do mesmo jeito, ele profeticamente tem esse aspecto, né? Que ela, como você bem falou, né? Ela mudou a sorte, mudou tudo na vida deles, né? A mesma coisa o Espírito Santo, quando ele é gerado no nosso coração, quando nós temos um encontro com ele, muda tudo, né? Nós passamos a falar diferente, nós passamos a viver diferente, nós passamos a enfrentar umas lutas que a gente não enfrentava, né? Tudo em razão disso. E essa é a bênção, né? E interessante é que qual a mensagem do Espírito Santo? Quem o Espírito Santo revela? Quem ele traz? Jesus. Ele aponta para Jesus. Né? Se nós pensarmos dentro da glória inalcançável na nossa mente de Deus, do projeto dele, aquele momento, o que estava acontecendo ali, era algo glorioso, marcante. Era uma virada, era uma mudança, era um novo testamento que estava sendo trazido. E isso que é o projeto de Deus, ele é trazido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem traz isso. Ele foi encarregado dessa missão. Encarregado. Olha só, é Jesus. Quem é Jesus? É aquele que está vindo dentro do projeto de Deus, é o Filho de Deus, é o Messias, é o Cristo. É esse o Jesus de quem eu estou falando, diria-se o Espírito, o anjo do Senhor também, né, no sentido de que entendessem, mas Senhor. Mas interessante, Josias, se a gente for lendo os versos seguintes, os irmãos podem em casa ler os versos seguintes, o José recebe a informação, né, dá à luz a um filho, a referência profética, tudo ele tinha, e ele, quando ele despertou do sonho, né, fez como o anjo do Senhor lhe ordenou e recebeu a sua mulher, né? Que obediência, que experiência espetacular, né? Que maravilha. Quer dizer, ele creu totalmente. E isso é uma das coisas mais difíceis que tem, é o homem querer entender a obra de Deus pela razão. Que pela razão ele botava a malinha debaixo do braço e ia embora. Concorda? Mas ele entendeu o profético. Isso fica uma lição para todo mundo, né? Muito bom. Ele ouviu, o Espírito Santo visitou ele, porque hoje em dia, às vezes o Senhor fala e as pessoas não se tocam, né? Mas não, o Espírito visitou ele, não foi homem que falou com ele, não foi Maria que falou com ele, não foi o pai dele, a mãe dele, foi o Senhor falou com ele, ó, isso é um projeto meu, né? Isso aí já estava profetizado, isso aí está dentro do meu governo, né? E ele concebeu aquilo e acabou. Esse é o segredo da vida espiritual e da salvação. Você crê naquilo que é da parte do Senhor e bota em prática. É extraordinário isso aí. É uma lição maravilhosa. Interessante que você falou uma coisa muito interessante, Wallace, porque o projeto de Deus ele é perfeito. O nascimento de Jesus
e o momento que veio estava dentro de um projeto, um plano perfeito de Deus. Rapaz, você revelou agora revela o Filho. Ele falou assim, seu nome será chamado Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. É a mesma raiz do nome Josué, Josias, e tanto a raiz do nome em hebraico é a mesma. Então, o Senhor fez um projeto para agora, para continuar o projeto que já veio, né? A partir do momento que o homem foi excluído do Éden, o Senhor começa a colocar em prática um projeto para resgatar o homem de volta, para trazer o homem de volta para a sua obra. Então ele cria esse projeto, essa obra salvadora, e ele inclui agora a pessoa do seu filho. E mais uma coisa interessante, que não podemos deixar de falar, é que ele falou, não tema receber sua mulher, o estagiário do Espírito Santo. Pronto. José tinha duas escolhas. Ele falava, sim, senhor. Foi o que ele fez. E o projeto saiu da maneira maravilhosa. Com a morte de Jesus, não foi maravilhosa para nós, né? Batizado com o Espírito Santo. E tudo que ele falou, e nós vamos ver nos próximos programas. Mas ele poderia falar assim, não, eu não quero saber disso. Eu não quero envolver nesse projeto. Então, Deus dá ao homem essa capacidade do homem escolher. O homem escolhe. Há um plano perfeito para a nossa vida, para a sua vida. Você quer? Quero. Ótimo. É isso que estou à porta e bato. Se abrir, eu entro. Se você não abrir, eu não entro. Quem tem sede, vem me beba. Você está com sede? Bebe. Não está com sede, não quer beber? Fica com sede. Fica com sede. Então, Deus, ele não faz curva com as coisas. Ele é reto. Aqui, vai nascer um filho, vai ser Salvador. Tá certo? Tá certo, Senhor. Glória a Deus, eu quero, aceitou e fim de história. E Deus continuou o projeto de salvação, a obra. Falamos em obra, falamos salvação. Dentro desse verso 20 ainda que que o Wallace leu, vocês comentaram aqui, há um aspecto interessante, a gente vai ver o projeto em tudo quanto é lugar, porque a palavra do anjo do Senhor que apareceu em sonho a José é o seguinte, José, filho de Davi, não temas receber Maria. Ou seja, José, você já está no projeto. Agora, você escolhe se quer continuar nele. Filho de Davi, você já está no projeto, porque da descendência de Davi nascerá o Salvador. Então, filho de Davi, você já está no projeto. Você quer viver essa experiência? Isso é um dado. E um outro que é interessantíssimo, como a palavra de Deus, e aí eu vou usar uma expressão que eu usei em um dos programas anteriores, fio de escarlata. É um projeto só. Perfeito. É um Espírito Santo só. É um único Deus, um único Espírito, um único Filho. E que está no verso 22, diz assim, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías, né? Ou seja, o que o Espírito Santo está fazendo agora, José, é dando continuidade a um projeto que já foi profetizado. Nesse caso específico, 700 anos antes. 700 anos antes. Isaías profetizou. Isaías 7. Né? Pode continuar. Não, mas era essa observação que eu queria fazer, de que o Espírito Santo de Deus é o mesmo. E ele vai conduzindo esse projeto. Era um momento todo especial. O anúncio do Messias, o nascimento de Jesus. O ponto de inflexão que abriria para nós o acesso à eternidade, ao projeto, à salvação. Glória a Deus. Mas era o mesmo Espírito, era o mesmo projeto. O interessante, Josias, é que durante todo o projeto, a execução do projeto, Deus usou o homem. Usou o homem, né? Aquele que quis ser usado por Deus. Nesse caso, tinham duas pessoas que o Senhor envolveu no nascimento de Jesus, que é o Salvador, o único Salvador, o único a quem devemos toda glória, honra e louvor. E o interessante é que o Espírito está envolvido em todo o projeto, né? É isso. Todo o tempo o Espírito está presente. E Jesus também no Velho Testamento presente todo o tempo. Aqui ele se revela. E aqui interessante que a palavra é clara, a ênfase dada ao Senhor Jesus Cristo. Usou Maria, usou José, usou.
foram usados por Deus. Se não fosse ele, seria outro. Não ia querer, não tem problema nenhum, não. Porque o projeto tem que ser realizado. E a glória é de Jesus. Porque ele é o único que salva o homem. Não tem jeito. É através do Espírito Santo. Vamos lá, vamos seguir, porque o nosso tempo já está correndo e a gente ainda precisa falar sobre algumas manifestações claríssimas do Espírito Santo. E não é só nesse momento, né, do nascimento de Jesus, ou do primeiro momento da história de Jesus, que o Espírito Santo se manifesta. Vai haver várias outras que os irmãos podem depois ler a palavra e ir identificando ali onde o Espírito Santo de Deus foi agindo. Por exemplo, quando eles voltaram do Egito, foi um sonho que José teve, dom espiritual e tudo mais. Todos os evangelhos. Mas vamos aqui para um outro momento em que há, de maneira explícita, quase literal, a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, que foi no momento do seu batismo. Fala, Wallace, qual o texto? O texto está em Mateus capítulo 3, verso 16, que diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Maravilha, né? 17, eu vou ler 17. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprados. Experiência de João Batista, batizando ali as pessoas no Jordão. Jesus aparece, ele vai batizar. Ele primeiro fala assim: mas peraí, não sou digno sequer de desatar as suas alparcas, né? Mas ele atende, batiza Jesus e tem essa experiência maravilhosa. O interessante é que o ato do batismo, batismo nas águas, é um ato do pastor. Né? Pastor, gente mesmo, que nasce, cresce e morre e vai embora. Mas, então, muito bem, batizou nas águas, que é um testemunho, como dá, que naquela hora ele é uma nova criatura. Jesus Cristo fez para dar exemplo. Né? Esse é o batismo nas águas. Você mergulha nas águas, quando você sai das águas, você vê uma outra criatura. O velho foi embora, morreu. Mas agora vem a ação do Espírito Santo. Primeiro do homem, em batizar e ser batizado. Mas agora vem a operação do Espírito Santo. Vem em forma, nesse caso específico, de uma pomba. Ele foi batizado com o Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, para dar sequência a um projeto de Deus na vida dele, que é refletido na nossa vida agora e toda a humanidade. Então é esse detalhezinho que eu queria falar sobre a diferença. A água, batismo nas águas, e o batismo com o Espírito Santo, que é para uma nova criatura, né? Espiritual. Isso. O João Batista, né? Primo de Jesus, né? O último profeta da lei, o próprio Senhor Jesus diz isso, né? Mas é aquele que, na obediência àquilo que lhe era de mister, na obediência àquilo que o Senhor o havia confiado fazer, ele tem essa experiência maravilhosa. Né? Você quer comentar, Wallace? Não, inclusive ele, no verso 33, né, do capítulo 1 de João, ele diz assim: E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse disse: Sobre aquele que vês descer o Espírito, sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então é interessante que João ele foi aquele que apontou e diz: o Cordeiro de Deus, né? Revelou um mistério, né? Que ficou por longos anos, né? Que sempre mostrava o Cordeiro, e ele aponta, né? Eu sempre falo que João ficou fácil para ele, né? Porque quando ele aponta, o Senhor informou, revelou. Por isso que só o Espírito Santo pode revelar Jesus. Isso. Não é por conhecimento bíblico, não é por teologia, por nada. Só o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, aí João entendeu o que ninguém entendia. Os judeus, os estudiosos, ninguém tinha alcançado isso. Mas João só entendeu porque o Senhor revelou. E aí fica claro, né? Se você quer conhecer Jesus, né? Esse Jesus que nós falamos, não o Jesus que morreu e acabou, não o Jesus que continua hoje e está aqui visitando o nosso coração, Verdade. O Espírito Santo que te revela. Né? É interessante que duas palavrinhas aqui nesses versículos. Então, no versículo
33, ele fala o seguinte: este é o que batiza com o Espírito Santo. Então, nós estamos falando em batismo com o Espírito Santo, em a operação do Espírito Santo ao longo desses últimos meses. Pegamos em todo o Velho Testamento. Aí o Senhor revela para João que aquele que estava sendo batizado é ele quem batiza o homem com o seu Espírito Santo. Então, quando você for batizado com o Espírito Santo, você entenda que quem vai te batizar é o próprio Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele deu exemplo de ser batizado e é ele quem batiza. Olha o que ele fala no final, no versículo 34. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, como você falou, Wallace, o homem só entende o projeto por revelação. Se não for por revelação, tem Bíblia, tem história maravilhosas, que dá filme, dá livros, dá crônicas, o que você quiser falar. E logo em seguida ele falou para aqueles discípulos deles, né, quando Jesus ia passando, ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Pecado do mundo. Né? Quer dizer, Só então, por revelação. só por revelação. Isso Há dois aspectos para quem está nos assistindo interessantes que estão sendo abordados aqui pelos pastores. Um deles aponta para o Senhor Jesus, o que batiza com o Espírito Santo, e o batismo com o Espírito Santo como uma realidade na nossa vida, na minha vida, na vida dos pastores, na sua vida. Então isso é um aspecto. O outro aspecto que está sendo abordado, para a gente deixar assim, resumir para você, é exatamente o fato de que quem revela Jesus é o Espírito Santo. Né? Ou seja, o homem, quando ele... E aqui é o lugar de João, né? Já na posição que João vivia, como o Wallace falou, ficou fácil para ele, porque os olhos dele se abriram e ele viu ali o sinal claríssimo de que era Jesus. Inegável. Né? Inegável. Com um detalhe. Jesus era um homem tão simples, até na sua aparência, e o profeta Isaías, ele escreve Jesus na sua aparência como, né, aquele que não tinha beleza nem formosura, e ele vai falando. O profeta Isaías descreve um homem do povo. Simples. Judas precisou beijar Jesus para os soldados saberem, no meio daqueles homens ali, quem era Jesus. Às vezes as pessoas pensam que Jesus andava com segurança de óculos escuros e terno preto ao redor dele, ou que tinha uma auréola brilhante na cabeça. Não, Jesus era um homem simples. Queimado de sol. Queimado do sol, das caminhadas. A mulher do fluxo de sangue, quando toca os discípulos, mas Senhor, o povo te empurra de um lado para outro, no meio daquela multidão, ninguém sabe. Se Jesus não para falar com Zaqueu não ia saber quem era Jesus nunca. Ele entra na casa de Simão fariseu, ele não recebe direito. Pois é. Vem um homem com os pés sujos da areia, ele é um homem simples. Agora você imagina, João está batizando. Desce 1, 2, daqui a pouco desce De repente, Jesus. Que para todos era mais um. Que cena maravilhosa. E João tem aquela visão maravilhosa e aponta. Então, quando o Espírito de Deus age, você discerne, você entende a glória de Jesus, você entende a diferença entre uma experiência real com o Senhor Jesus e uma experiência meramente religiosa. O Espírito Santo de Deus é quem nos revela todas as coisas. Queria chamar a atenção do ouvinte, do telespectador que está assistindo. Você já entendeu como é importante ser batizado com o Espírito Santo? Você quer descobrir esse Jesus Salvador, você precisa ter essa experiência, porque a partir dessa experiência você vai conhecer esse Senhor que se revela todos os dias para aquele que pede. Então, presta atenção nisso. Glória a Deus. Muitas coisas. A gente tem que terminar. Infelizmente. Infelizmente, o horário já deu, mas glória a Jesus. E assim, eu quero dizer para você, quero testemunhar para você que nos assiste, que se o mesmo Espírito Santo que está agindo aqui no nosso meio está agindo na sua vida agora, eu tenho certeza que esse programa, quando digo esse programa, esses programas falando sobre o Espírito Santo são algo transformador, são algo que trazem uma experiência para você, porque para nós aqui, essa é a verdade. Peixoto, Pai Senhor.
querida Pai Senhor. Até o próximo programa. Fala, Pai Senhor, querido. Pai do Senhor, Jesus. Para você que nos assiste, se estiver no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, não deixe de curtir esse conteúdo. Você pode ainda fazer um comentário, falar da sua experiência com o Espírito Santo de Deus e também, obviamente, compartilhar com outras pessoas que precisam conhecer essa realidade, essa bênção maravilhosa que nós vivemos aqui. Se estiver nas demais plataformas pelas quais transmitimos, continue acompanhando a programação da TV Manaim. Deus abençoe, a paz do Senhor. TV Manaim, uma TV para você ver.